E aí galera, beleza? Professor Wagner, Game of Physics, hashtag vencer sucesso. E hoje na aula de física a gente vai falar sobre movimento harmônico simples, o oscilador massa-mola. Quando tem um bloco preso a uma mola, ele é posto a oscilar em torno de uma mesma posição de equilíbrio, com movimentos repetitivos em função do tempo, a gente diz que ele está fazendo um movimento harmônico simples. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse movimento, dá uma olhada. O sistema massa-mola seria mais ou menos isso aqui. Eu tenho um bloco preso em uma mola, beleza? E ao colocar esse corpo para oscilar, ele vai tentar retornar esse ponto de equilíbrio através de uma força chamada de força restauradora. A força elástica. A força elástica é definida pelo produto de uma constante que a gente chama de constante elástica da mola, o K, vezes X. Essa constante elástica depende do material, do processo de produção, do formato dessa mola, ok? Não vai depender do quanto que você colocou para oscilar, mas depende do formato dessa mola. E ele é testado experimentalmente. A constante da mola é definida a partir do quanto de força você precisa fazer para que essa mola sofra uma deformação de 1 metro, beleza? Então a constante vai ser sempre newtons por metro. Tranquilo? E aí a gente pode ver a deformação. Esse x aqui é o quanto que eu vou deformar, ou seja, o quanto que eu vou afastar ou aproximar ela em relação à posição inicial. Tranquilo? Gente, com esse elemento a gente pode pensar que apliquei uma força, ela vai tentar restaurar essa força e vai começar a oscilar em torno de um ponto neutro, que vai ser o ponto inicial dela. O que vai acontecer? Bom, ela vai oscilar a partir de um determinado tempo. E esse tempo medido dessa oscilação, a gente vai chamar de período. Período é o tempo de uma oscilação, de uma variação completa. Ou seja, se eu coloquei ela no estado inicial aqui, ela vai passar pela posição inicial, ela vai pela posição de mínima, vai passar pela posição inicial de novo e retorna ao ponto de início desse movimento. O tempo que demorou para percorrer esse trecho a gente vai chamar de período. E o período de uma mola é dado pela seguinte equação: 2π raiz de m sobre k, certo? O que significa isso? Que o período vai depender de uma oscilação, então como é uma oscilação que a gente pode relacionar com o movimento circular, a gente pode relacionar que são 2π, o comprimento desse sistema, raiz de m, ou seja, depende da massa que está presa nessa mola, e depende da constante da mola, certo? Esse período, ele é inversamente proporcional à raiz da constante da mola e é diretamente proporcional à raiz da massa, beleza? Ou seja, gente, se eu dobro a massa, isso aqui vai aumentar um pouco, mas não vai aumentar o dobro, porque depende da raiz, certo? Se eu elevar todo esse sistema ao quadrado, o que vai acontecer? Ao dobrar a massa, o período vai aumentar com a raiz dessa massa. Ou seja, uma massa 4 vezes maior vai dar um período 2 vezes maior para um sistema constante, beleza? Ok. E aí a gente pode também medir a frequência de oscilações. Você lembra que a frequência? Frequência, galera, está relacionado ao número de oscilações por unidade de tempo, ok? Então a gente vai medir numa unidade de tempo, seja segundos, seja minutos, quanto de oscilações o sistema está fazendo. Normalmente, no Sistema Internacional de Unidade de Medidas, a gente utiliza esse tempo em segundos. Então a gente está analisando o número de oscilações por segundo, o que é definido para a gente em hertz, beleza? E a frequência é o inverso do período. Você deve lembrar disso. Frequência é sempre o inverso do período de oscilação de um sistema. Pessoal, eu tentei fazer uma representaçãozinha aqui, ó, se você estiver observando, de um sistema massa-mola e um movimento circular. Por quê? Dá uma olhada. Ao esticar essa mola, passando dela da posição x0 para a posição A, que é a posição de amplitude máxima, ou seja, a maior elongação, o maior afastamento que eu faço dessa mola em relação à posição original, a gente vai chamar isso de amplitude de movimento, certo? Vamos imaginar que a gente possa se livrar de todas as forças dissipativas, atrito, resistência do ar, qualquer outra força que possa atrapalhar esse movimento. E vamos imaginar ele oscilando eternamente. O que aconteceria? A molinha está no seu estado de repouso. Eu estiquei ela até aqui, existe uma força, certo? Ela vai tentar restaurar esse sistema com essa força. O que vai acontecer? Vai ter uma aceleração máxima nesse sistema. O que vai acontecer? A velocidade aqui vai ser zero, porque ela está parada aqui, certo? Então ela tem velocidade zero, aceleração máxima. Ela vai passar pelo seu estado de repouso,
com aceleração zero, porque não tem mais força no estado de repouso, e começa a comprimir. Só que quando ela passa com aceleração zero, ela tem um problema. Como ela estava acelerando até chegar àquele ponto, ela vai atingir velocidade máxima. Então, ó, no ponto de amplitude máxima, a aceleração é máxima, porém a velocidade é zero. O afastamento, a posição também é máxima. Quando ela passa pelo ponto zero, o que a gente tem? Posição zero, velocidade máxima, porque ela acelerou até esse ponto, e aceleração zero, porque não tem força, que ela está no ponto neutro dela. Só que como ela está passando velocidade máxima, ela vai passar direto. E aí vai começar a comprimir essa mola. Essa compressão vai fazer com que ela chegue a uma distância de afastamento. E se não tiver nenhuma força dissipativa, o que vai acontecer? A amplitude máxima inicial de um lado é igual à amplitude do outro lado, certo? Então ela vai se afastar ao máximo aqui, vai diminuir a sua velocidade até chegar numa velocidade zero, onde a força será máxima. Com essa força máxima, o movimento volta a se repetir. Beleza? Gente, dentro desse esquema aqui, então a gente pode tentar fazer as equações de posição, velocidade e aceleração. Na aula de hoje eu quero que você compreenda comigo a equação da posição. Nas aulas futuras a gente vai falar de outros elementos desse sistema. Então a gente tem aqui a posição neutra, a amplitude máxima, a amplitude mínima. Essas amplitudes são iguais. Eu só vou colocar sinal de positivo e negativo para saber para que lado que esse sistema está percorrendo. A posição vai ser dada pelo seguinte: a posição vai ser a amplitude vezes o cosseno. Por que cosseno, professor? Lembra que a amplitude é máxima aqui nesse ponto? E esse ponto, se a gente for pensar no movimento circular, é onde o ângulo é zero. E o ângulo é zero, quando o ângulo é zero, a gente vai ter uma posição máxima quando? Quando o cosseno de zero for 1. Então eu vou precisar da função cosseno para representar que nesse ponto de 0 graus eu vou ter a amplitude máxima, certo? Cosseno de ômega t vezes mais φ. O que é ômega t? Ômega é a velocidade angular, ou o que a gente pode chamar de frequência angular desse sistema, dado em radianos por segundo, certo? T é o tempo em que ocorre esse movimento, ou seja, se eu tenho a velocidade angular vezes tempo, eu estou vendo a variação de posição angular. E φ, ou φ0, é a posição angular inicial desse sistema. Então a gente está vendo uma variação de posição angular aqui, que pode ser representada através da amplitude. Como isso aqui depende de cosseno, o cosseno varia entre 1 e menos 1, certo? Ou seja, essa posição vai ficar sempre dentro desse sistema preso por essa amplitude. Se eu estou da posição inicial, uma amplitude de 2 metros, a amplitude mínima vai ser 2 metros, ou seja, eu estou dentro de um sistema que varia 4 metros a sua posição. Gente, compreenda, tenta entender esse sistema, a gente vai voltar a fazer exercícios com vocês. Esse é o sistema massa-mola. Lembre-se, no sistema massa-mola, o período depende diretamente proporcional em relação à raiz da massa do sistema. Lembrando que esses elementos 2, π e k são constantes, a única maneira de eu mudar o período desse sistema seria mudando a sua massa. Se eu mudar o k, eu estou mudando o tipo de mola, aí é um outro papo, beleza? Esse é o curso Agora Vai. Deixe o seu like se você gostou do vídeo, deixe os seus comentários e compartilhe o nosso canal com todos os seus amigos. Vem com a gente, se você quer aprender física, vem ser sucesso! Oh,